Olá, nessa videoaula conduzida por Alif Lindeberg e Elias Ferraz, alunos da UFRPE UAST, vamos mostrar como instalar e configurar um servidor DNS. Inicialmente, nós teremos uma visão da estrutura e funcionamento de um servidor DNS, teremos uma justificativa dos softwares escolhidos, e então teremos uma aplicação prática com a instalação, configuração e teste de um servidor. Vamos começar pela estrutura e funcionamento. Existem dois tipos de servidor DNS, o servidor autoritativo e o servidor recursivo. O servidor DNS autoritativo é aquele que provê um mapeamento entre um nome, um domínio e um endereço de rede ou algum serviço. Por exemplo, numa consulta de DNS sobre o nome site.com, o servidor de nameserver autoritativo ele vai olhar nas suas definições de zona se ele possui mapeamento para site.com e vai nos retornar com o endereço. Esse endereço pode ser o endereço correspondente ao nome ou o endereço de outro servidor que saiba qual é o endereço desse nome. Para entender melhor como isso funciona, o servidor DNS autoritativo funciona em duas partes. Ele possui as suas definições de zona e ele é formado por outros servidores DNS também. As definições de zona são arquivos com os registros DNS de um domínio, denominados arquivos de zona. No caso, uma zona DNS é um conjunto de registros referentes a um domínio, ou seja, na zona DNS ela contém todos os nomes e endereços que são referentes a um domínio. Tendo, por exemplo, o domínio site.com, a zona poderia ter, por exemplo, os endereços dos servidores de e-mail para os e-mails @site.com, poderia ter os endereços IPs para os websites que respondem ao nome site.com. E esse mapeamento é feito todo através dos registros. Existem vários tipos de registros DNS, que vamos mostrar os 5 mais comuns. Temos os dois primeiros, que é o A e o 4A, que eles associam o endereço de rede IPv4 e IPv6, respectivamente, ao nome. Tem o CNAME, que no caso ele associa um nome a outro nome, no caso é um nome alternativo, o alias. Tem ainda o MX, que associa uma lista de servidores, de agentes de entrega, de recebimento de e-mail ao nome. Tem o NS, que no caso é um registro que acaba delegando essa zona DNS a outro servidor. Isso é bastante usado devido à forma que os domínios são organizados hierarquicamente, em que acontecem os domínios de nível mais alto e de níveis mais baixos. E tem o registro SOA, que é ele que contém as informações de autoridade da zona, como por exemplo o servidor de nome e o e-mail do administrador do domínio. Esses registros são organizados no arquivo de zona. O arquivo de zona tem esses registros que são separados por espaço e uma estrutura que lembra essa tabela abaixo, com o nome do registro, o tempo de vida dele, a classe, o tipo e por fim os dados. Também esse arquivo ele possui diretivas, que são mostradas aqui, nesse exemplo de um arquivo de zona. Temos aqui primeiro essa diretiva origin, que só diz a origem, a zona que está sendo tratada nesse arquivo. No caso, esse arquivo está se referindo a todo o serviço que vai responder com o nome site.com. Por exemplo, abrir um site www.site.com, enviar um e-mail para alguém que tem uma conta @site.com. Embaixo temos o tempo de vida dos registros. O tempo de vida é usado no outro tipo de servidor DNS que vamos mostrar a seguir, o recursivo. Então temos aqui o primeiro registro DNS desse arquivo, que é o registro de autoridade. No servidor autoritativo, o registro de DNS autoridade deve ser o primeiro registro do arquivo. Nesse caso, estamos informando que o site.com possui como nameserver ns.site.com e quem é responsável por domínio é esse e-mail, admin@site.com. Nos arquivos de zona, o arroba é substituído por um ponto. Em seguida temos um carimbo de hora e datas de, no caso,
duração de validade desse registro. Embaixo temos um registro NS, que só está informando o name server associado a esse domínio, que no caso só está escrito NS, está sendo referente a site.com, então o name server de site.com é ns.site.com. Aqui embaixo temos um registro de e-mail exchange, o MX, que está informando o servidor de e-mail para qualquer e-mail que for @site.com. Além do servidor DNS autoritativo, temos o servidor DNS recursivo. Ele funciona de uma forma diferente do autoritativo, que no caso ele consulta outros servidores autoritativos e então guarda as consultas em cache. Por exemplo, ao consultar o endereço de um domínio aqui, o site.com, o name server recursivo primeiro vai verificar se ele possui os resultados em cache. Se ele possuir, ou se aquele resultado expirou, não é mais válido, o que acontece? Ele acaba consultando o name server autoritativo, armazena o valor em cache e então nos retorna com a resposta. Ele é chamado de recursivo justamente pela forma em que as consultas a esses servidores autoritativos são realizadas. Isso se dá à natureza do sistema de domínio, da questão do domínio raiz e de domínios de baixo nível. Por exemplo, no exemplo fictício da consulta para site.com, primeiro nós vamos consultar o name server raiz, que possui os registros DNS de todos os níveis maiores, como .com, .org, .net. No caso, só o name server raiz ele não resolve nomes por si só, ele só possui os registros dos name servers de cada nível inferior, que nesse exemplo ele retornou com o endereço de um desses name servers. Então, a consulta se repete usando esse novo endereço, perguntando sobre o nome. O nameserver.com também ele não possui, nesse exemplo aqui, o endereço correspondente ao nome. Ele só possui o endereço do nameserver que possa nos responder com isso, que no caso é o nameserver do nosso endereço fictício, site.com. Um servidor DNS recursivo é formado pelo cache, que justamente ele é onde armazena esses registros DNS que ele obtém nas consultas, e outros name servers. No servidor DNS autoritativo, a presença de outros name servers pode ser opcional, mas no caso do servidor recursivo é essencial, que sem eles não há resolução de nomes. Nessa videoaula, nós optamos por escolher o bind. O bind é o padrão da indústria para você se montar um servidor DNS. Ele é amplamente utilizado por toda a internet. Escolhemos ele também por ele ter suporte aos dois tipos de servidores DNS e uma série de outros suportes, como IPv6 e outros protocolos, como IPsec, que para fins de ilustração não vão ser exibidos aqui nesse vídeo. Também ele é open source e gratuito. Olá pessoal, meu nome é Elias Ferraz e estou aqui para continuar a videoaula sobre servidores DNS. E eu vou estar ensinando a vocês como fazer a instalação e configuração de um servidor DNS. E posteriormente vamos fazer alguns testes também. A ferramenta que a gente vai estar usando aqui é o Bind9, está disponível no site www.isc.org. Funciona tanto para Linux quanto para Windows. No caso dessa videoaula aqui, a gente vai estar usando uma máquina virtual rodando Ubuntu. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, após abrir o terminal, é logar como root, porque em alguns momentos a gente vai precisar de acesso de escrita em alguns arquivos de configuração do BIND. Para logar como root, você usa o comando sudo informa a sua senha, e assim aqui, pronto. Para obter o bind9, a gente vai usar o comando apt-get install bind9, e aí você aguarda a instalação. Ele vai te perguntar aqui se você quer continuar, você pressiona S e dá Enter. Não é um processo demorado, se sua internet não for ruim.
foi usado o comando clear para limpar a tela. Eu usei para limpar a tela. Então, após instalado, vamos navegar até o diretório de instalação do bind. Você usa o comando cd e o bind está instalado no diretório etc/bind. Então, vamos usar o comando aqui ls para listar os arquivos. Então, são esses arquivos que estão contidos na pasta do bind. A gente vai começar editando o arquivo named.conf.local. Então, vou usar aqui o editor de texto Nano, mas você pode usar o que você quiser. E aqui a gente vai até embaixo, a gente vai inserir uma zona. Então, para essa videoaula, eu vou criar a zona exemplo.com. Aí você vai digitar zone, entre aspas, a sua zona, no caso da gente aqui seria exemplo.com. Você abre chave, certo? Não é parênteses. Coloca type master, ponto e vírgula, não esqueça do ponto e vírgula. E file. Entre aspas, você vai indicar um arquivo onde vai estar essas configurações. Então a gente vai colocar aqui o endereço edc bind db.exemplo.com, ponto e vírgula, fecha a chavezinha da zona aqui. Lembrando que essa aqui é a zona direta, então vou botar até um comentário aqui em cima para ficar mais fácil de visualizar. E a gente vai criar aqui também a zona reversa, que é para converter IP em endereço e a direta de endereço em IP. Então vamos criar aqui uma zona. Observar que na zona reversa o IP ele vai de trás para frente, então a gente tem que ficar atento a isso. No caso aqui eu vou preencher 0.168.192, porque esse é o início do meu IP. Aí você vai colocar ponto in addr.arpa. E aí você faz igual ao anterior. O type é master. E o arquivo a gente vai indicar onde vai ficar esse arquivo também. Não esquecer os pontos e vírgula. A gente salva. Confirmar que foi editado. Certo, dá um clear. Dá um ls novamente. Aí vocês observam que existem dois arquivos ali chamados db.local e db.27. Eles são arquivos de exemplo que vem com bind, justamente para você configurar a sua zona direta e a sua zona reversa. Então a gente vai começar aqui fazendo a cópia do db.local, db.exemplo.com, que foi o nome que eu dei quando eu estava criando o arquivo na zona direta. Então, só para verificar que foi esse mesmo nome que eu dei, named.conf.local. Foi isso mesmo. E a gente vai fazer uma cópia aqui também do outro arquivo, db.127, para db. Eu esqueci de botar o db, então vamos colocar só 0.168.192. Certo? Então vamos dar um ls, listar os dois arquivos. Então está criado ali o arquivo 0.168.192 e o arquivo db.exemplo.com. Vou dar o clear novamente. Então vamos iniciar editando esses arquivos. Então, vamos usar aqui nano novamente, db.exemplo.com. E aqui está os arquivos de configuração. Aqui é importante observar que aqui está localhost. A gente tem uma zona, então no caso da gente aqui é exemplo.com. O usuário da gente aqui no caso é root mesmo, então e a zona novamente é exemplo.com.
Esse daqui é o nome do servidor, NS, da gente é o exemplo.com. O IP da gente vai ser 192.168.0.101. É importante que esse IP tem que ser fixo. Depois eu vou ter que alterar para IP estático. Então, se for algum IP automático, esse IP mudar no servidor DNS vai parar de funcionar, porque ele vai estar em outro IP. Essa linha aqui, onde tem a ela é para IPv6. Eu vou apagar ela porque a gente não vai usar ela no momento. Então, esses parâmetros aqui de configuração já foi explicado no vídeo anterior. É quando ele atualiza, quando expira, quando ele vai tentar novamente, quanto tempo, isso é tempo em segundos, certo? Então a gente vai salvar aqui o arquivo. Só verificar se foi preenchido novamente. E aí vou dar um clear novamente. Vamos editar o próximo arquivo, que é o DB. DB não, porque eu não coloquei DB. 20.168.92. Que é basicamente a mesma coisa do arquivo anterior. A gente tem uma zona que é exemplo.com. É importante observar que no final de cada linha dessa tem um pontozinho aqui no final. Então você tem que ter cuidado para não apagar. Vou até olhar o arquivo anterior se eu não apaguei. Nosso servidor é exemplo.com e nosso IP vai ser o IP 101. O nome do arquivo é 0.16892 de trás para frente. Seria 192.168 e o IP 101. Então no IP 101 ele vai direcionar para exemplo.com. A gente salva. Então, feitas essas configurações, a gente vai reiniciar o serviço do bind. Então, alguma coisa aqui deu errada. Para verificar o que tem de errado, você pode usar esse comando. var log syslog. E aí ele vai te dar um log e você pode observar aqui que na linha 15 do arquivo name de conf tem alguma coisa errada, certo? Tá uma sintaxe, uma barrinha que eu devo ter esquecido de colocar. Então é importante esse comando que se você encontrar algum erro, você pode usar o log e tentar resolver. Vou usar aqui nano named.conf.local. Falou que tinha um erro na barra, que eu esqueci a barra no comentário. A gente vai salvar aqui o arquivo. Não clear, vamos tentar reiniciar o serviço novamente. Pronto, agora o serviço foi reiniciado com sucesso. Então, para testar, vamos usar o comando host e tentar resolver o nome que a gente colocou lá, que é exemplo.com. Ele resolveu com esse endereço IP, 50.72.951. Observe que esse não é o endereço que a gente colocou lá, mas também a gente não colocou para esse servidor DNS estar atuando. Então, eu vou alterar aqui minhas conexões de rede. Colocar manual. Lembrando mais uma vez que o IP do servidor DNS tem que ser estático, porque se ele for automático, vai ser problemático, seu servidor vai estar mudando de IP o tempo todo e aí você não vai conseguir funcionar seus arquivos de configuração. E aí, como servidor DNS, eu vou colocar ele mesmo.
habilitar e habilitar novamente. Pronto. Vamos dar um clear. E agora, com o servidor DNS da gente rodando, já poder ver que ele resolveu o nome exemplo.com com outro endereço IP. No caso, o endereço IP da gente, que foi o que a gente colocou lá no arquivo de configuração. Então, a partir daí, o servidor DNS já está configurado e rodando. E aí você pode começar a brincar com isso. Vamos lá novamente, listar aqui os arquivos, vamos no name de .conf, ou melhor, vamos no db.exemplo.com e a gente pode adicionar alguma coisa aqui. Por exemplo, se você tem um site, você poderia colocar, poderia direcionar para esse endereço IP. Se você tem um servidor FTP, você poderia colocar para ele redirecionar também. Ele resolver, não é redirecionar. Vamos colocar aqui. Salvar. Vamos reiniciar o serviço. Vamos ver aqui. Host www.exemplo.com. Ele resolveu. FTP exemplo.com. Observe que o endereço IP é diferente, foi o que eu coloquei diferente no arquivo lá. Então, basicamente é isso. Você também pode usar o servidor DNS para direcionar sites que você ou sua empresa julgue que são proibidos. Você pode criar um arquivo de configuração, criar uma zona que vai redirecionar esses sites para um outro endereço que você queira. A gente pode estar fazendo isso aqui como exemplo. Vamos aqui no arquivo named.local, conf.local. A gente tinha aqui a zona direta e a zona reversa. Vamos criar uma nova zona. Zona de sites proibidos. Isso é só um exemplo, pessoal. A gente vai colocar aqui g1.com. Então, sempre que o cara tentar entrar em g1.com, ele vai ser direcionado para um outro lugar. O type é master. O arquivo, nós vamos criar o arquivo aqui. Vamos criar db.proibidos. Uma coisa importante que eu esqueci de falar é que vocês não podem dar espaço aqui, ó. Certo? Vocês usem tab. Porque o Bind às vezes ele não sabe diferenciar o espaço do... Quer dizer, ele diferencia o espaço do tab e você não vai conseguir, seu arquivo de configuração vai ter algum erro e você não vai conseguir visualizar a diferença, se é um tab, se é um espaço. Então sempre use tab, não use espaço, certo? Não esquecer os pontos e vírgula. Então a gente criou essa nova zona, que são as zonas de sites proibidos, no arquivo named.conf.local. E a gente está direcionando para esse arquivo, db proibidos. Obviamente que esse arquivo ainda não existe, a gente vai criar agora. Então vamos lá, vamos fazer uma cópia de db.empty para db.proibidos. Foi esse o nome que eu coloquei lá. Então ls, db proibidos, dá um clear porque já está cheia a tela. E aí a gente vai editar o arquivo db.proibidos. E aí tudo que a gente tem que fazer é criar um direcionamento aqui. Em A e colocar o IP que a gente quer. Então basicamente toda vez que acessar o G1, ele vai fazer um direcionamento para esse endereço IP. Isso aqui é só um exemplo, você pode colocar o IP que você queira na sua empresa, uma página específica, alguma coisa assim. Mas por exemplo a gente vai usar isso, certo? E aí agora a gente vai reiniciar o serviço.
Serviço reiniciado. Vamos realizar o teste. Então veja que ele resolveu o g1.com para esse endereço IP aí, 0.0.0. É isso que o nosso servidor DNS está fazendo. Então outros endereços, por exemplo, ele está resolvendo. Um outro teste que eu também gostaria de fazer é em uma máquina diferente, aqui na minha máquina Windows. Eu vou adicionar esse servidor como meu servidor DNS atual, para vocês observarem que ele já está funcionando. Então vou colocar ele aqui como meu servidor DNS principal, 0.101. Aí vou abrir aqui o prompt, usar o comando ns-lookup. Ou seja, meu servidor padrão DNS é o exemplo.com no IP 192.168.0.1. E aí vamos mandar ele resolver alguns nomes, como por exemplo google.com. Vocês observam que ele deu aqui que não é resposta autoritativa, ou seja, não é meu servidor que está resolvendo esse nome. Isso é uma resposta recursiva, ele mandou para outro servidor responder. Se eu mandar ele resolver o exemplo.com, ele resolve para o endereço IP que a gente colocou. Então pessoal, é isso aí. Para configurar um servidor DNS, vocês puderam observar que não é muito complexo. Só precisa editar alguns arquivos de configuração. Obviamente que essas não são todas as funcionalidades do Bind, ele faz muito mais coisas, mas não é o foco da nossa videoaula. A gente só queria ensinar a configurar um servidor DNS básico. Então a gente já conseguiu fazer isso, ele já consegue resolver nome, já consegue redirecionar sites que a gente não queria que ele resolvesse, consegue direcionar para outros servidores DNS automaticamente, como o Bind já faz isso automaticamente. Então é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários, e aí nossa videoaula acaba aqui. Até mais!